e na repercussão do jogo. Estamos em contato com o diretor de negócios jurídicos do Corinthians, o senhor Vinícius Cascone. Tudo bem, doutor? Boa tarde. A gente está com os ouvintes da Bandeirantes. O senhor nos ouve bem? Sim, sim. Tá certo. Obrigado por nos atender nesse dia de decisão. O que a gente pode falar a respeito do Hugo Souza? Porque o jornal O Globo publicou que o Corinthians não pretende pagar o Flamengo para utilizar o jogador. Isso aí é um equívoco ou está correta essa informação, doutor? Eu acho que a informação está equivocada, né, Pedro? É importante deixar claro que só existe a infração do contrato depois que ele joga. Então, na verdade, enquanto ele não jogar, não existe multa a ser paga. Então, como aconteceu nos 2 jogos anteriores, o atleta jogou e aí a gente fez o pagamento da multa na sequência. Então, neste caso, vai acontecer a mesma coisa, né? O atleta está à disposição do treinador, caso ele jogue, que é o que vai acontecer, né? Evidentemente que durante a semana nós vamos fazer o pagamento aí da multa. É importante esclarecer então, né? O pagamento ele é feito depois da utilização do jogador. O Hugo Souza está confirmado na partida de logo mais. Diga lá, Capelanes. Vamos lá, doutor, um abraço, prazer conversar com o senhor. Eu até no meio de semana, eu fiquei até assustado quando a gente debatia fora do ar aqui sobre essa notícia que, o Corinthians não pretende pagar. Formação, até conversei com uma pessoa que trabalha nos bastidores do clube e me garantiu que o Corinthians faria o pagamento, como já fez, viu? Corinthians, em 2 oportunidades que utilizou o Hugo Souza contra o Flamengo, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Corinthians honrou e acertou já esse compromisso. Ô doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que tá um imbróglio tremendo na justiça, mas como é que tá para o senhor atualizar da maneira mais fácil para o torcedor entender a questão envolvendo o Esportes da Sorte também, né? Porque foi algo que caiu muito mal nas redes sociais, teve até outros clubes que acabaram dando uma parada na divulgação da marca, o Corinthians manteve o compromisso, segue divulgando. Queria saber que impacto tá essa situação, doutor, por gentileza. Boa tarde, Capelani, é um prazer conversar com você também, né? Posso chamar de você? Claro. Fica muito claro que o Corinthians tem um contrato em vigor com a Esporte da Sorte, né, e cumpre sempre seus contratos. A Esporte da Sorte também vem cumprindo integralmente o contrato com o Corinthians, então, evidentemente, que não haveria qualquer motivo para a gente não publicizar a marca, não divulgar a marca, né? Ela teve uma questão interna junto ao Ministério da Fazenda. É claro que nós não temos todos os detalhes, porque não é um processo que foi disponibilizado ao Corinthians, então o Corinthians não tem acesso à situação do processo junto ao Ministério da Fazenda, é uma questão entre o Esporte da Sorte e o Ministério, então cabe ao Corinthians intervir. Entretanto, né, a Esporte da Sorte nos apresentou uma medida liminar que ela obteve num processo judicial que garantiu a inclusão dela na lista de aptas a atuarem justamente na publicidade e operarem nacionalmente. Então, essa decisão judicial garantiu o direito dela a operar, então o Corinthians não tem nada a dizer neste momento, a não ser cumprir o contrato. Doutor Vinícius, e essa questão da aprovação da Caixa, né, da possibilidade da torcida ter criado dá para dizer um dispositivo, pode dar para se chamar assim, ou um novo financiamento para que ajudasse o Corinthians a pagar o estádio. Isso aí está resolvido, está tudo certo, doutor? Bom, vamos lá, Preto. Essa é muito importante esclarecer para toda a torcida, né? Que essa é uma iniciativa da torcida uniformizada Gaviões da Fiel. O Corinthians apoia, sim, claro, o Corinthians sempre vai apoiar sua torcida, assim como a torcida apoia o Corinthians. Então, existe essa sinergia e o Corinthians vai estar dando apoio à torcida por essa iniciativa e agradece, evidentemente, né? Não seria diferente, né? Uma iniciativa muito louvável. Então, houve um entendimento, né, entre Caixa e Gaviões, e o Corinthians foi chamado, né, para participar dessa relação justamente como anuente, porque a conta bancária será aberta, né, apesar de ter uma conta com destinação específica e exclusiva, ou seja, não pode ser usada para qualquer outra coisa, né, somente para fazer depósitos, para ajudar na quitação ou evidentemente, abatimento da dívida da Arena, né? Então, essa conta ela vai ter que ser em nome da sociedade de propósito específico que o Corinthians possui da Arena, né? Que é uma empresa, e por isso que o Corinthians teria que dar a anuência. Então, é importante deixar claro que para toda a torcida que não é uma conta do Corinthians e a diretoria do Corinthians terá livre movimentação sobre ela. Não, pelo contrário, é uma conta de destinação exclusiva para essas doações, né? E, evidentemente, só poderá ser utilizada no momento em que for feita a quitação ou abatimento da dívida.
Então, quando acabar a campanha, é que aí sim o Corinthians faz a única movimentação, que ela é autorizar a Caixa a abater a dívida ou quitar. O nosso comentarista e apresentador aqui da Rádio Bandeirantes também, dentro do Esporte Debate, o Capriotti, ele acredita, muito possivelmente, que esse plano possa dar certo. Isso. Eu não vou mentir, doutor, eu tenho um pouco de pé atrás. Eu também. Porque eu não lembro de algo dessa magnitude ter dado certo já no futebol brasileiro. Foi a vaquinha do Wesley, foi o Disque Marcelinho, o Disque Jardel. Claro que é uma situação completamente diferente. Agora você tem mais o apoio, rede social, divulgação, tudo isso é bonitinho. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: por mais que seja um movimento que parta da torcida, o senhor chegou em algum momento participar da reunião ou de reuniões com esses membros da organizada? E até faço um outro questionamento, acho que o mais importante: o senhor teve acesso ao planejamento que eles estão tentando arquitetar para a execução? Bom, vamos lá. Participei sim de várias reuniões, todas as reuniões que foram realizadas na Caixa, né, o Corinthians era convidado a participar das reuniões, eu estive presente na maioria delas, né? Evidentemente que a torcida está terminando de realizar o seu planejamento de divulgação, de marketing, de uma grande campanha que eles vão desenvolver. E o que eu posso dizer é que, na verdade, o Corinthians vai apoiar, vai divulgar, vai incentivar, evidentemente, porque ele é o real beneficiário dessa iniciativa da torcida, né? E é claro que a eventual quitação do estádio ajudaria muito as finanças do clube, né? Então, isso é importante. O sonho de quitar o estádio é um sonho de todos os corintianos, com certeza. Então, o Corinthians vai apoiar. Sobre o planejamento, isso ainda vai ser divulgado, então eu prefiro não dar detalhes, né, sobre o que está terminando de fechar essa organização, esse planejamento, e aí, assim que tiver concluído, a própria torcida vai divulgar, né, isso. Então, em respeito, inclusive, ao quem deu a ideia de fazer essa campanha, né, quem está organizando essa campanha, e eu aguardaria a Gaviões se manifestar sobre o planejamento. E maravilha, vamos aguardar então a Gaviões se manifestar. Só um sim ou não, o senhor gostou do planejamento que o senhor viu, até pelas reuniões que o senhor participou? O senhor acha que pode dar certo? Né? É muito subjetivo dizer se gostei ou não gostei, né? Com todo respeito, eu sempre digo que qualquer iniciativa de mobilizar a torcida, né, o engajamento que a torcida corintiana tem, tanto com o clube, essa paixão, né? Eu sou um corintiano fanático, também sou apaixonado, serei também um dos primeiros doadores desse Pix, né, evidentemente. E então eu sempre tenho que acreditar que a gente tem que fazer o máximo para dar certo, né? Então eu vou apoiar, acho que o Corinthians vai apoiar, ainda sem que a gente tiver todas as questões contratuais que não foram feitas, foi apenas um protocolo de intenções assinada, que não tem nenhuma vinculação, nenhuma obrigatoriedade neste momento, mas assim que chegar o contrato da abertura da conta bancária, o término do planejamento, nós inclusive vamos disponibilizar tanto para o nosso CORE, né, nosso Conselho de Orientação, e para o nosso Conselho Deliberativo, antes inclusive de assinar, em respeito a esses órgãos, né? Acho que é importante a gente dar acesso a todos os órgãos do clube, justamente para que não pare qualquer tipo de dúvida ou questionamento sobre esse projeto. Doutor, eu tenho só mais um, até pra gente poder passar pro Ramiro, prédio da sequência aqui. Eu tava em férias, mas não dá pra desligar. Mas eu não sou corintiano, todo mundo sabe disso, mas eu fiquei incomodado, porque eu acho assim, se tá no regulamento, beleza, paciência. E aí basta ler o regulamento pra poder entender se a CBF poderia ter feito o que ela fez. Hoje tem uma decisão de Copa do Brasil. Eu não achei correto, não achei justo, pra falar a verdade, a decisão da CBF de ter adiado essas semifinais causou muita insatisfação pelos lados do Vasco e do Corinthians também. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: isso está previsto em regulamento? Ok, mas o departamento jurídico do Corinthians tentou entrar de alguma forma com algo um pouco mais forte, mais firme, para bater de frente com a CBF e tentar de alguma forma evitar esse tipo de coisa? Acho que caiu, né? Caiu a linha. A minha pergunta era essa: se o departamento jurídico conseguiu fazer alguma coisa para que a CBF não na canetada tivesse adiado a semifinal da Copa do Brasil. Eu não achei correto. Ah, mas está no regulamento, mas não acho ético. Não acho justo. Não foi legal, a gente bateu forte. É isso, não acho justo. Inclusive, Corinthians e Vasco entraram no STJD, que deu, mas eles poderiam fazer o quê? Até no dia que a CBF deu a canetada, o Augusto Melo entrou conosco aqui. Sim, sim. Entrou conosco e falou a respeito disso, mas a gente vai protestar, é um absurdo e tal. E eles protestaram. Mas a pergunta é, acho que o doutor voltou. Doutor, então só para resumir minha pergunta é a seguinte: com essa questão de ter adiado a semifinal da Copa do Brasil, eu não achei legal. Mas tá no regulamento, não achei justo, não achei ético. O que vocês tentaram fazer para que isso não tivesse acontecido, doutor? É importante deixar claro que nós não concordamos com a mudança. Existe uma certa confusão aí de entendimentos, né?
A CBF disse a todo momento que a Copa do Brasil, a fase que ela estava, é um torneio mais importante neste momento. No nosso entendimento, o torneio mais importante para nós neste momento é o Campeonato Brasileiro. Importante deixar claro, né? Nós vivemos uma situação bastante difícil, mas é claro que acreditamos, né, que vamos crescer na tabela nas próximas semanas, mas para nós era mais importante o jogo do Campeonato Brasileiro, com todo respeito à Copa do Brasil, né, e o tamanho dela, e é claro que hoje nós vamos com força máxima para passar de fase. Mas é claro que desde o primeiro momento o presidente Augusto Melo solicitou que fosse notificado a CBF da insatisfação e do posicionamento expresso do Corinthians contra qualquer mudança. Inclusive para dar segurança, né, jurídica e também moral, né, para o campeonato. Eu sempre digo isso. Como que você começa a fazer alterações que parecem ser casuísticas, isso cria uma insegurança nas pessoas, na torcida e descredibiliza o campeonato. Então, essa foi a preocupação do presidente desde o começo, que fosse cumprido o que já havia sido pré-estabelecido, certo? Então, desde o primeiro momento houve essa manifestação. Depois disso, a CBF enviou um ofício às 22 horas da sexta-feira, né, pedindo para os clubes se posicionarem até às 13 horas de um sábado. Corinthians só teve acesso a esse ofício na manhã do sábado, né, porque realmente mandaram por e-mail da secretária do Corinthians, nem o presidente, nem eu, que era o secretário-geral na época, nem o diretor jurídico receberam, né, o e-mail, né, comunicando essa consulta. Então, claro que nós tínhamos uma decisão pré-estabelecida internamente, né, e o presidente Augusto determinou que a gente respondesse novamente, ratificando o ofício anterior, manifestando-se contrariamente à mudança da data. E aí nós fomos surpreendidos, né, que às 22 horas daquele sábado houve a mudança unilateral. O presidente Edinaldo acabou não atendendo o presidente Augusto em nenhum momento, né, uma situação bastante constrangedora, né, e infelizmente também nós tivemos qualquer resposta, apenas foi uma imposição da CBF. No nosso entendimento, isso acabou criando um prejuízo, e por isso que nós fomos até o STJD, e infelizmente a decisão do STJD foi de que a CBF tem autonomia para decidir a mudança da tabela. Nós discordamos, evidentemente, respeitamos a posição do STJD, mas o Corinthians continua manifestando-se contrariamente a essa alteração. Mas agora o calendário avançou, nós não tínhamos outra alternativa, e vamos jogar e vamos com certeza fazer de tudo para ser vencedores hoje. Pedro Ramiro está conosco, 12h48. Tudo bem, Ramiro? Boa tarde. Tudo bem, Preto. Um abraço para você, para o Capelanes, um abraço para o doutor Vinícius Cascone. Ô, doutor, a gente sabe que a tua entrada no cargo de diretor jurídico, o senhor já estava no clube desde o início da gestão do Augusto, conhece bem o Corinthians, é um grande corintiano nesse sentido há muito tempo no clube. Mas a tua entrada no setor jurídico talvez tenha sido um pouco conturbada, não por tua causa, mas pela maneira que o Leonardo Pantaleão acabou deixando o cargo. A impressão que eu tenho é que há uma certa discussão dentro do clube entre CEO e também algumas pessoas que chegam no departamento jurídico. Aquela história da recuperação judicial, em que pé anda? O Corinthians vai tomar medida de recuperação judicial? E esse foi um dos assuntos para que o Leonardo Pantaleão deixasse o cargo, doutor? Vamos lá. Importante deixar claro que o Leonardo Pantaleão decidiu unilateralmente sair do cargo. Respeito a posição dele. Lamento, acho que não deveria ter saído, mas é uma opinião pessoal dele e a gente tem que respeitar. Fato isso está superado, né? Então eu não vou discutir essa questão específica porque foi uma decisão dele. Então me cabe fazer qualquer comentário em respeito a ele, em respeito a todos. Em relação a essa questão da suposta recuperação judicial, bom, isso nunca foi pauta de discussão no Corinthians, né? Então é importante deixar claro que em momento algum, tá, foi levantada essa questão junto à diretoria do Corinthians. Então nunca se discutiu recuperação judicial no clube, né? Então só para deixar muito claro. Em relação ao CEO, né, na verdade o Corinthians não tem um CEO, ele tem uma consultoria, né, que é a Álvares Marçal, que tem um consultor especial designado para acompanhar full-time o Corinthians, né, em tempo integral ou de forma exclusiva, né, que é o Fred Luz. Então, ele nos ajuda nas questões administrativas, né, de execução administrativa e etc. Né? Então, especificamente essa tarefa dele de auxiliar a diretoria, né, inclusive trazendo para a gestão um olhar mais profissional, né, de mercado, que é importante hoje no futebol. Sabe muito bem que o futebol virou um grande negócio, então é importante você ter
profissionais capacitados, especializados aí de mercado para nos auxiliar, até porque nós somos diretores estatutários tão somente, né? Então, o que o Fred faz hoje, na verdade, é um trabalho de consultoria, de orientação, e a diretoria que toma as decisões. E, por fim, nos termos do estatuto, quem mesmo decide e acaba assinando é o presidente, que é o Augusto. Fred, se me permite até uma em cima disso. Doutor, assim, quando o Fred Luz foi anunciado, ele foi anunciado como CEO. E aí ficou meio confusa toda essa situação, do tipo, mas o Corinthians não permite o cargo no estatuto, alguns membros do conselho ficaram meio revoltados, mas o cara é CEO e tal, não sei o quê. O Corinthians hoje, para até ser transparente com o torcedor, para quem que o Corinthians paga? Para Álvares e Marcel? Paga um salário à parte para o Fred Luz? Como que funciona esse sistema, esse organograma? Bom, essa questão do nome CEO foi uma falsa polêmica, né? Houve uma equipe de comunicação na época, né, naquele momento, foi corrigido posteriormente. Então, na verdade, a gente tem um contrato com a Álvares Marçal hoje, tá? Então é importante deixar claro. Então, toda a relação é com a Álvares, né, que tem tanto o Fred como outras pessoas trabalhando, auxiliando o clube nas questões administrativas. E aí o pagamento é direto para Álvares e Marcel, então, né, doutor? O contrato é Corinthians e Álvares, né? Então, realmente, por essa situação, qualquer pagamento é feito diretamente para a consultoria. O senhor sente um movimento no conselho para derrubar o Fred Luz ou não, o doutor Cascone? Olha, essa é uma questão política, né? Eu acho que ainda mais a véspera de minutos antes de um jogo tão importante, com todo respeito, eu não gostaria de fazer qualquer comentário em relação a isso. Mas o que eu posso deixar muito claro é que em momento algum, né, eu entendo, acho que o conselho ele tem que participar, né, tem que fiscalizar, né, as atitudes da diretoria, né, e tem que colaborar. Esse é um momento de união. Acho que o Corinthians precisa de todo mundo, precisa dos conselheiros, dos associados, da sua grande torcida, da diretoria, evidentemente. Então, acho que nesse momento, essa discussão, esses boatos, essas informações que correm pelos corredores, aí, que a gente está acostumado a ver em alguma parte da imprensa, é uma discussão que não ajuda. Então, no meu entendimento, acho que a gente tem que buscar a unidade de todos os corintianos, o apoio de todos aí, para justamente primeiro, enfrentar essa situação financeira grave que o Corinthians tem, é importante deixar claro isso, reverter a questão desportiva, né? Acho que nós estamos numa ascensão, então, desportiva também, houve uma grande mudança nesse aspecto. Então, o meu entendimento nesse momento é buscar o apoio de todos, aí, buscar um consenso para tornar o Corinthians cada vez mais forte. Eu acredito no STJD? Funciona assim, eu sou advogado, eu tenho que sempre acreditar na justiça, eu digo isso, eu luto pelos meus clientes. Meu trabalho, na verdade, é meu escritório. Aqui no Corinthians, eu ocupo um cargo estatutário de forma temporária, né? Eu posso se afastar a qualquer momento, isso faz parte, né? E meu objetivo hoje, claro, né, também é defender o Corinthians, mas eu tenho uma equipe jurídica de advogados, de escritórios contratados, que sempre vão representar o Corinthians nos tribunais. No entendimento, tem que sempre acreditar na justiça, mesmo divergindo das decisões, mesmo ficando insatisfeito às vezes com as decisões, eu tenho que sempre acreditar e lutar pelos interesses do Corinthians. Doutor, eu tenho só mais uma para o senhor, antes de pegar o palpite, né, sem dúvida alguma. Não, ele vai dizer que vai passar o Flamengo, tu acha? O palpite dele 2-0, se é nos pênaltis, se é goleada, sei lá eu, né? É uma vai pergunta saber. meio patética essa, né? Cara, irmão, você não é analista de pergunta, velho. Respeite o nosso entrevistado, ele vai querer dar o palpite dele. Ô, doutor, na semana passada, o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, deu uma entrevista aqui nesse programa, na Rádio Bandeirantes ao Pretzel, que a frase dele, que bombou no país inteiro, abre aspas, Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, fecha aspas. A minha pergunta é, como o departamento jurídico recebe esse tipo de coisa, por mais que aqui ainda seja um país livre, ainda tem a questão da democracia, que você pode emitir a sua opinião, mas acho que saiu um pouquinho do tom, porque não caiu legal, aí eu sei aí pra vocês. E o que o Cuiabá ainda deve pra vocês? Já que o Corinthians está dando golpe, o Cuiabá não deve ao Corinthians, e o quê? Bom, vamos lá, né? A palavra do presidente, realmente, as palavras são um pouco duras, né? No meu entendimento, fora de tom, porque o Corinthians não se omitiu, houve um desencaixe de frutos de pagamento, realmente, em face dos bloqueios naquele momento. Eu não estava no departamento jurídico, nem naquele momento, mas houve um desencaixe, foi buscado contato com o presidente do Cuiabá para fazer uma discussão de uma nova renegociação, né? Uma coisa comum de mercado que sempre acontece.
né, em qualquer empresa e nos clubes de futebol também, buscar sempre renegociar dívidas ou vencimentos ou alongar alguns vencimentos, né? Então foi buscada essa tentativa, não foi possível chegar no acerto. O Corinthians se dispôs, inclusive, a antecipar, além de pagar a parcela que vencia aqui agora, acho que no mês de julho, né? Não tenho essa informação de cabeça aqui, peço desculpas a todos, né? Mas acho que no mês de julho, mas se propôs, inclusive, a antecipar a parcela que venceria no ano que vem, para que no ano de 2024 pagasse as duas parcelas. Isso não foi aceito pelo Cuiabá, não sei quais são os motivos, respeito, não aceitar, faz parte também da negociação comercial, mas de todo modo o Corinthians buscou sim fazer o pagamento dessa parcela e adiantar a parcela que venceria em 2025. Isso não foi aceito pelo presidente do Cuiabá, ou não sei por quem foi, mas o Cuiabá não aceitou, e a informação que a gente teve na época foi que o Cuiabá ia buscar os seus direitos junto à CNRD, e tem todo esse direito, evidentemente. Então, a partir do momento que você entra com um processo para discutir o valor, você não tem mais obrigação de pagar agora, né? Então, você vai discutir lá na CNRD. Então, foi uma opção do Cuiabá ir até a CNRD e não discutir com o Corinthians. Se tivesse discutido com o Corinthians até o final, com certeza a gente já teria resolvido essa pendência com eles. Ramiro, para fechar com o Dr. Cascone, parabéns pelo teu contato com ele aí. Finalmente um dirigente que nos atende no Corinthians. Obrigado pela entrevista do doutor aí. É verdade. Ô, doutor, ainda falando sobre o jogo de hoje, o torcedor corintiano viu até uma movimentação nas redes sociais revoltado com o árbitro auxiliar do VAR, Caio Max Vieira, né? Porque ele já foi alvo de ofício do próprio Corinthians na Confederação Brasileira de Futebol por uma investigação. Ele já deu algumas declarações polêmicas nas redes sociais. O Corinthians se movimentou novamente contra o Caio Max Vieira ou vai passar batido? Vamos lá, nada passa batido aqui, né? Nós não vamos prometer jamais, na defesa dos interesses do Corinthians, é importante deixar claro. É claro que você tem que ponderar a temperatura, né, da pressão que você faz, sempre falo isso. O Flamengo, infelizmente, publicou um vídeo ontem, né, falando sobre arbitragem na sua TV, né, na minha opinião, é uma forma de pressão desnecessária nesse momento para a arbitragem, um jogo bastante complicado. Então, eu entendo que não deveria ter feito isso, mas o Flamengo quis expressar. Nosso entendimento, o Corinthians já se manifestou expressamente para a CBF através de ofício, né, em relação a esse árbitro, né? Entendemos que ele é um profissional, trabalha, evidentemente, mas isso realmente as pessoas têm que tomar cuidado a dar declarações públicas aí nas redes sociais. Eu não tenho como afirmar que foi ele realmente que deu a declaração, né, porque era um perfil numa rede social, e a gente sabe muito bem que perfis, muitas vezes as pessoas podem se fazer passar por outras, né, então não tem como dar essa certeza, mas o Corinthians sim enviou ofício, né, e manifestou sua insatisfação. Ele está hoje como árbitro assistente do VAR, né, o segundo árbitro do VAR. Então, o Corinthians evidentemente manifestou informalmente, né, o seu desconforto em relação a isso, mas é claro que nós não vamos ter mais polêmicas num jogo que já está bastante tumultuado, que eu digo no sentido de toda a atmosfera que envolveu as últimas semanas, desde a mudança da data, criou-se uma grande complexidade. O jogo já era um jogo bastante disputado, evidentemente, quando o Corinthians e o Flamengo entram em campo, a disputa é sempre intensa, mas com todo esse clima da mudança de data, né, criou-se mais uma atmosfera ainda mais conturbada. Então, o Corinthians preferiu, neste momento, aguardar e, evidentemente, estaremos de olho aí na verificação, se houver qualquer lance, qualquer situação aí duvidosa, o Corinthians vai buscar os seus direitos. O detalhe é o seguinte, o senhor chegou a ver América e Goiás na quinta-feira, doutor Cascone, ou não? Não vi. O árbitro era o Caio Max Vieira. Chegou a ver, Ramiro, ou não? Vi. E aí é o seguinte, 2-2 o jogo, reta final. Goiás no ataque. Um passe, ele tá no meio, o árbitro tá no meio do caminho, a bola resvala na perna dele e ele deixa o jogo seguir. O Goiás ataca e faz o gol. 3-2 Goiás. Ele dá o gol. Ele vai até o meio do campo e dá o gol. Aí o VAR o chama. Acho que a bola bateu em ti, dá uma olhada aí, não sei o quê. E aí ele volta atrás, anula o gol e dá a bola ao chão pro time do Goiás. Uma lambança. Eu fiquei até surpreso que ele tivesse no VAR hoje, depois da lambança na última quinta-feira, quando a bola bate nele e ele deixa o lance seguir. Então é o seguinte, hoje é o Anderson Daron, que o Corinthians tem horror dele.
Quem não tem, né? E no VAR, o Rio Grande do Sul não tem. O Anderson Daronco apita, né? E o Caio Max Vieira tá no VAR. Então, a gente está sempre falando de arbitragem, né? Mas a arbitragem lhe preocupa, doutor Cascone? O senhor vai de sangue doce pro jogo? Na verdade, nós vamos sempre estar atentos a qualquer situação. A gente tem que confiar, né, no sistema, especificamente na arbitragem, né, e acreditar que eles vão decidir sempre com imparcialidade. Então, o Corinthians, claro, vai estar sempre atento, mas também não posso fazer pré-julgamento, né, de qualquer situação. Então, nesse momento, o que cabe a nós é ir para o campo e vencer a partida. Apesar do Pretzel achar ridículo, eu gostaria do palpite do senhor. Do eu? É. O que eu falei? Falei Você ridículo? falou que a minha pergunta é ridícula. Perguntar não, qual que é o patética, palpite. eu diria. Patética, Patética é ridícula, diferente de né? ridículo. Mesma coisa, Não, mesma não, porcaria. Queria o palpite do senhor. Corinthians classifica nos Não, só o que pênaltis, falta tempo ele dizer normal. que passa o Ou o Flamengo, senhor acha né? que Eu o vou Flamengo embora, né? passa na Neoquímica Arena, doutor? Olha, eu estou muito confiante, né? Acredito muito nesse elenco, né? E acredito que nós vamos passar. Independente da situação, nós vamos passar. Muito bom. Doutor, muito Maravilha. obrigado pela entrevista. Obrigado, doutor. Obrigado Boa. por atender o Pedro Ramiro, por atender a gente e um grande jogo para o senhor. Muito obrigado. Que isso eu que agradeço e vamos ir lutar toda a torcida corintiana para acreditar que nós vamos vencer esse jogo.